E aí, Isis, tudo certo, Isis? Boa noite, Felipe. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente para esse bate-papo gostoso, com essas perguntas picantes aí, e a gente vai tentar responder todas elas. E pelo jeito de hoje vai ser uma pergunta que vai espetar muita gente aí, viu, Isis? O pessoal falou assim, faz algumas perguntas pro Isis, já que é relacionado à família, como que fica esse dinheiro que já ficou na família, e aí de repente um morreu, o outro morreu, e tem essa herança. Mas aí ela vira uma maldição depois. Então assim, é um bolo de pergunta aqui. Você vira aí que a bomba é tua. Legal, vamos entender então, dentro do ponto de vista das ordens sistêmicas, o que significa a herança, né? Primeiramente, do ponto de vista legal, é importante entender que não existe herança de pessoa viva, né? Então, se eu tenho os meus pais estão vivos, eu não tenho herança. Isso não se traduz ainda em direito, é uma perspectiva, uma possibilidade que eu vá ter no futuro alguma coisa. Então não tem herança de pessoa viva. Quando a gente fala de herança, nós estamos falando geralmente de pessoas que já passaram para outro plano e deixaram aqui os seus bens materiais, né? E aí entenda que a herança, ela se traduz então num presente, né? Antes de ser um direito, ela é um presente que chega na nossa vida. E como você já deve ter percebido, o presente chega de todas as formas. Tem presentes bons e tem presentes ruins. Né? Se você recebe, por exemplo, um presente de alguém que assassinou alguém, esse presente ele vai estar manchado com aquela energia, né? Aquela energia assassina. Se você recebe um presente de uma pessoa caridosa, bondosa, aquele presente também vai estar carregado com essa energia agradável, harmônica. Assim também é com a herança, né? Se o dinheiro, ou se o bem que eu recebo dentro da minha família, ele provém de coisas interessantes, agradáveis, se são bens que foram resultados do trabalho, do esforço, né, de cada personagem, então ele vai se traduzir também com todas essas cargas energéticas. Agora imagine alguém que, por exemplo, recebe a herança de alguém, por exemplo, que estropiou terras, alguém que foi corrupto, alguém que roubou, alguém que eventualmente assassinou. Então esse presente, entre aspas, esse bem que chega, ele também traz consigo essa energia. Então não se trata de maldição em si, mas se trata daquilo que aquele bem está trazendo, né? Mas aí nesse caso, Isis, a pessoa então, seria legal então a pessoa receber essa herança, porque ela não é um direito dela? Veja bem, aí que eu estou falando, a herança é presente, você pode ou não receber. Né? Você pode ou não, você não é obrigado a receber uma herança, né? Então é interessante entender como é que esse bem chega para você, né? É nesse ponto de vista que eu estou tentando colocar essa posição. Muitas vezes você recebe um bem, mas esse bem ele está carreado com essas energias que consolidaram para a formação daquele bem. E não é só bem, não, outras coisas também, porque veja bem, dentro da ordem sistêmica a gente entende que o nosso corpo, ele provém de quem? Dos nossos pais. O corpo dos nossos pais vieram de quem? Dos pais deles. Então nós trazemos dentro de nós também esse traço, né? Essa herança genética, fisiológica do nosso sistema familiar. Por exemplo, as doenças genéticas estão aí para comprovar, né? É como se fosse um presente desse organismo fisiológico que faz parte do contexto do sistema familiar, né? Então, quando a gente percebe essa dinâmica toda, dá para a gente compreender, então, o que está envolvido, né, nesse, entre aspas, presente, nessa herança que a gente recebe. É importante analisar isso. E, mais uma vez, a gente não é obrigado a receber herança. Se você sentir que aquela herança vai trazer muito mais malefício do que benefício, você pode recusar. Nossa, eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, porém eu ia tentar melhorar. Ô Isis, eu quero que a pessoa receba essa herança, Isis. A minha melhora seria assim, ó. Eu não posso dar um outro tom de energia para essa herança?
pode, aí, veja bem, a gente pode mudar qualquer tipo de energia, mas somente através do respeito. Né? Melhor. Existem duas chaves poderosas, nos meus cursos eu falo isso. Existem duas chaves poderosas que conseguem fazer a modificação da situação. A primeira é o respeito. Respeito por tudo e por todos. Respeito como aquilo te chegou. Respeito como aquilo aconteceu. Então você dá o respeito para aquilo. E respeitar significa não julgar, não criticar, não condenar. Certo? E a outra chave poderosa é o agradecimento, a gratidão. Com essas duas chaves eu consigo mudar qualquer situação. Um profundo respeito e um profundo agradecimento. Então, se qualquer coisa chega para você e você eventualmente não sabe a origem daquilo, e você quer mudar, transmutar aquela carga que está ali, primeiro você agradece profundamente. Né? É como se fosse uma prece. Na verdade, a prece verdadeira é a prece do agradecimento. Né? Então é como se você estivesse fazendo uma prece, agradecendo aquilo que está te chegando. E depois o respeito por tudo aquilo que aconteceu para que aquela coisa chegasse até você. Através dessas duas atitudes, a gente consegue mudar, transmutar essa energia. Eu vou colocar aqui, vamos falar que eu sou neto do cangaceiro do Lampião. E aí aconteceu alguma coisa lá e agora eu descubro que eu tenho muitas terras. Sendo que aí eu falo assim, mas caramba, ele passou por cima de muita gente. Mas eu posso olhar para isso com respeito e tendo essa gratidão, respeitando que tipo, antes dele também teve os meus avós. Também teve outros que eram até donos de umas terras, mas depois aumentou porque ele é o cangaceiro, né? Mas aí tem uma coisa mais importante dentro desse contexto que você fala. Quando algum bem ele é adquirido em prejuízo de outrem, esse outrem também vai fazer parte do nosso sistema. Então quando você falou aí, de repente eu tenho um cangaceiro, tenho um assassino na minha família. Só que esse assassino, esse cangaceiro me deixou bens. Mas sim, só que as atitudes desse cangaceiro, a atitude desse assassino, ele causou prejuízo em outras pessoas. Então a gente vai ter também que honrar essas pessoas que foram prejudicadas. Porque a lei do universo, a consciência universal, ela é uma consciência ética e ela não permite abusos. Né? Onde houver o desequilíbrio, ela vai tentar equilibrar. Então, se alguma coisa foi tomada por violência, por morte, então o sistema vai tentar equilibrar isso aí. E o que é equilibrar? É dar respeito àquelas pessoas que foram vitimizadas. Né? Legal, bom. Então, quando a gente recebe um bem, qualquer que seja ele, e a gente pode olhar para de onde ele veio, a gente faz então respeito a tudo que já aconteceu em relação àquilo. Né? É isso que eu estou falando de respeito. Não é uma palavra simples, não é uma atitude simples, mas é uma atitude abrangedora, porque abrange todas as coisas. Muitas pessoas morreram por conta daquilo. Muitas pessoas se sacrificaram por conta daquilo. Muitas pessoas tiveram a vida arruinada por conta daquilo. Então eu preciso ter o respeito por elas. Com esse respeito profundo e abrangente, eu consigo mudar. Sem ele, a gente vai perpetuando essa história, né, de violência, de ruptura. Parece que aquela herança agora é um peso. É um peso se você não dá o respeito. É um peso, porque ela traz justamente isso. É como se o sangue daquelas pessoas estivesse ali. Certo. A dor daquela pessoa estivesse ali. Pois, mas essa parte agora é tão profunda que ia gerar uma pergunta atrás da outra. E eu pergunto agora para você. Sim. No caso da pessoa que fala assim, parece que eu recebi foi uma maldição e ela estava querendo até se desfazer, enterrar o dinheiro, jogar no rio, fazer alguma coisa. Ela pode procurar a tua ajuda? Você falou sobre curso, sim. Você tem algum atendimento, você dá esse direcionamento? Então, dentro das constelações familiares, a gente vai olhar para aquilo que está acontecendo. E mais do que isso, dentro de uma sessão de constelação, a gente vai entender qual foi o motivo originador de tudo isso. Tem um caso muito interessante, posso contar aqui? Pode, bora. Então, certa vez veio uma senhora
e ela estava reclamando que a casa dela estava começando a trincar, com trincas bem fortes, né? Ela logicamente procurou, né, o arquiteto, o engenheiro para ver aquilo lá, mas ela queria entender por que aquilo estava acontecendo, porque começou de uma hora para outra. Ela perguntou: a gente pode fazer constelação de casa? Pode. Nós podemos fazer constelação de qualquer coisa em que haja relação humana. Então a gente pode constelar a família, pode constelar a profissão, pode constelar o trabalho, a casa, o imóvel, o carro, pode constelar um sentimento, a saudade, né, o abandono, a tristeza, pode constelar um sintoma, a depressão, né, e assim por diante. Qualquer coisa em que a atividade humana esteja relacionada, a gente pode trazer para a constelação. Então ela trouxe esse caso dessa casa, desse imóvel que estava trincando. E nós trouxemos para a constelação, nós abrimos esse campo de informação e chegamos então no momento em que essa casa foi adquirida, lá há 3 gerações atrás. Então a pessoa chegou de fora do Brasil, aqui na região, comprou a casa e a casa passou a ser dela. Eu perguntei: mas a compra foi feita de maneira legal? Foi. Pagou o preço justo? Pagou. Teve alguma coisinha? Não. Então, aparentemente, em relação à legalidade da coisa, estava tudo em ordem. Né? Então, a gente vai tentar descobrir, mas então tem alguma coisa por detrás que ainda não foi vista. E a pergunta era: a pessoa que vendeu a casa de bom gosto? Ela quis vender? Ela estava querendo vender ou ela vendeu por necessidade? Aí dentro do campo das constelações nós acessamos essa informação. E dito e feito, a pessoa que era proprietária da casa, ela não queria ter vendido. Ela vendeu no momento mesmo de angústia, porque ela precisava de dinheiro imediato por conta de uma situação. Mas ela não queria vender a casa porque a casa era da família. A família dela tinha construído aquele imóvel. Então no momento da venda foi como se ela tivesse quebrado o coração. Né? Acontece muito isso. Né? E é por isso que a gente fala que a gente precisa ter respeito em relação a isso. O negócio foi legal, pagou direitinho o preço, mas a dor daquela pessoa ao se desfazer do imóvel ficou impregnada na casa. Então é como se a casa tivesse 2 donos, e aí vem a trinca. Né? É como se estivesse se rompendo. Então quer dizer que o coração dela rachou e a casa rachou. Exatamente. E o coração dela estava ali. É como se fosse isso, né? É como se a casa estivesse albergando esse sentimento de divisão entre o dono anterior e o dono novo. E como é que a gente faz isso se as pessoas que fizeram essa negociação já foram para outro plano? Aí dentro da constelação familiar a gente pode fazer isso. A gente pode dar respeito a essa pessoa que, nesse momento de dor, nesse momento de angústia, precisou se desfazer do imóvel. Certo. Então ele merece o respeito dessa pessoa que comprou. Então aqui vai a minha pergunta agora. Opa, agora sim. Pode-se constelar a herança? Eu quero receber essa herança. Pode, exatamente, é isso que eu estou falando. A gente pode constelar tudo. Porque assim, ó, eu acredito que aqui agora, né, a partir desse movimento aqui que foi feito nessa conversa, eu acredito até que vai ter muita gente que vai voltar atrás e tipo assim, opa, então a herança não é uma maldição se eu olhar com respeito e gratidão. Exatamente, isso. E essa pessoa, ela pode constelar então essa herança e ela pode falar assim: eu sinto uma carga pesada em receber essa herança, não sei porquê. Aí consegue então colocar esse sentimento e mais a herança para ser constelado? Pode sim, exatamente. Para que ele seja, sei lá, recebido com respeito? Exatamente. Essa é uma grande possibilidade que a constelação traz. Muitas pessoas olham para a herança só do lado financeiro. Eu vou ganhar dinheiro, você o quê? E esquece que ao lado do aspecto financeiro existem vários outros aspectos. Existe o aspecto emocional, psicológico, um monte de coisa que está agregado ali, né? Pode ser que até o bisavô, o tataravô lá, ele pensou que um dia ele ia ser útil para a família continuar, mas quando chega ali no bisneto, no tataraneto, ele nem sabe que tinha esse desejo desse tataravô. Exatamente isso. Em muitos casos, por exemplo, e nós temos uma cultura que passou pela escravidão, né? Então, algumas pessoas, e eu diria que muitas pessoas têm traços de ancestrais que foram escravos.
E esses escravos, eles foram mal vistos, eles foram excluídos da sociedade, mas eles contribuíram. Muitas pessoas enriqueceram com o trabalho dos escravos, mas os escravos foram excluídos, os escravos foram esquecidos. A mesma coisa com os índios. Muitos índios foram laçados, muitos índios foram separados da sua família para trabalhar mesmo com os colonos. A dor dessa pessoa, ela vem também, né? Então, dentro da constelação, a gente vai olhar para todos esses personagens com respeito, porque graças a esse escravo, a minha família chegou até aqui. Graças a esse índio, a minha família chegou até aqui. Eu não seria nada, eu nem seria alguém sem essa pessoa. Olha a vinculação que eu tenho muito grande com ela. Né? Sim. Da mesma forma com as pessoas que vieram para cá de outros países. Muitas vezes essas pessoas foram degradadas. Muitas vezes as pessoas elas partiram porque o ambiente no país original estava com muita fome, com muita miséria, em guerra, né? E chegando aqui foram pessoas humilhadas, tiveram que trabalhar forçado. Essas pessoas merecem o nosso respeito. Sem elas, nós não estaríamos aqui. Então existe um vínculo muito grande entre eu e essa história dessa pessoa. Se eu não dou respeito, eu estou faltando com ela. Se eu não dou respeito, eu também não mereço receber o que vem dela. Olha que coisa louca, né? Olha que coisa louca. Se eu não respeito o meu ancestral, é como se eu não tivesse direito de receber o que vem dele. Olha só. E se esse ancestral foi fundamental para o sucesso da minha família, como é que eu posso ter sucesso se eu não respeito ele? Então é uma vinculação direta, não é indireta, é direta. E na constelação a gente vai trazer essas informações. Vou aproveitar para colocar outra pergunta aqui, então, Isis, ainda desse... Sim, esse é um tema pulsante, né? Que a Lia falou assim, a Lia fez um vídeo Sim, da herança e da maldição. E eu assisti. E ela citou você, né? Então ela falou assim, na constelação familiar o Isis poderia. Então você está aqui hoje para pegar essa parte. Exatamente. Aí eu quero saber de você o seguinte, e naquela ideia, eu vou trazer a mesma ideia, a pessoa recebeu a herança. Todos os filhos ficaram muito, muito felizes com a herança que o pai deixou, né? Mas naquele caso, a briga foi entre... Eles receberam até com gratidão, até com respeito. Mas a outra pessoa que teve que dividir toda essa herança, brigou com ela. Então assim, entre os irmãos, ela sendo a única mulher de 7 irmãos, os 6 irmãos queriam o dinheiro dela, porque é como se fosse assim, ó, ela não merece. Só quem merece eram os homens da casa. Mas ela tem a parte dela. E ela olha isso como uma maldição. E aí? Então, isso ela é muito... pode fazer, sei lá? Sim. É interessante olhar numa constelação para ver qual é a dinâmica que está por detrás disso. Tá? Porque existem muitas dinâmicas escondidas. Né? Muitos segredos não revelados. E isso mexe com tudo que chega para a gente. Porque tudo chega para a gente. Nós pertencemos. É como eu falei, nós já temos o corpo que pertence a esse sistema familiar. Mas nós também temos a nossa história. A história de dor, de sofrimento, de fracasso, de abandono, de separação, de morte. Tudo vem. O nosso corpo está registrado de toda essa história. Né? Então, é interessante olhar qual que foi o movimento originador de tudo isso, para que a gente possa dar o devido lugar e o devido respeito. Só com o devido respeito a todos os que pertenceram, a gente pode viver bem. É que no caso, cada caso é um caso. Você não pode jogar aqui algo generalizado. Você Exatamente. tem que entender a história dessa pessoa. Tem que entender tudo. Porque ela falou assim, que ela só não deu o dinheiro e já não ficou logo livre logo dessa maldição, porque os filhos dela falaram, não, é direito seu, você recebeu, você pode ficar, é direito seu. E aí, naquele vídeo da Lia, já muitas pessoas se beneficiaram. Sim. Sendo que aí agora, como ela citou o teu trabalho, a constelação familiar, então quer dizer assim, mesmo que eu olhe para isso como uma maldição, eu ainda consigo fazer um movimento para eu aceitar essa... Sim. Não é nem eu vou aceitar, é um presente, mas que eu não queria recusar.
E aí você toca num ponto importante. Às vezes a maldição não é o bem, não é o dinheiro, mas as crenças que a família e o sistema familiar possui. Se esse sistema familiar, por exemplo, tem uma crença que o dinheiro é pecado, que o dinheiro é uma maldição, aí, logicamente, o dinheiro vai ser uma maldição. Mas não é o dinheiro que é a maldição, mas é a visão que o sistema familiar tem sobre o dinheiro. Que é de todo o sistema familiar. Que é de todo o sistema familiar. Ela está sentindo uma dor que não é só dela. Exatamente. A outra pessoa até recebeu, mas ela está fingindo essa dor, então. Exatamente. Então, é importante entender isso, que muitas vezes a gente joga no outro, a gente joga no objeto aquilo que, na verdade, está dentro da gente. Né? Então, se o sistema traz toda essa crença, vamos supor, por exemplo, um sistema familiar onde muitas pessoas morreram de fome, muitas pessoas passaram por necessidades, onde o dinheiro é escasso, onde você tinha que guardar bastante. Né? Então, vai se criando uma crença em cima dessa necessidade. Eu não posso gastar comigo mesmo, eu não posso exorbitar. Né? Isso é uma crença. Aí chega um bem na sua mão e você tem essa crença, então o dinheiro ele passa a ser uma maldição. Sim. Né? Porque aquele dinheiro foi a causa do sofrimento lá atrás. Então é como se ele fosse a causa do sofrimento agora. Mas são coisas distintas. Então, numa constelação, a gente vai olhar para essa crença que o sistema está trazendo. Como que começou? Né? Isis, eu acho que agora você deu foi uma chave aqui pro pessoal para eles poderem acessar aí algumas coisas, porque assim, por exemplo, tem muita gente que falou ali naquele vídeo, né? Eu já estava quase desistindo de uma herança que eu estava recebendo. Se eu receber uma herança, eu não vou aceitar. Naquele vídeo lá, né? Então quer dizer, essas pessoas que falam assim, se vier uma herança daquela pessoa, eu não quero nem saber. Hoje ela pode usar a ferramenta, não sei se o nome seria esse, de olhar o sistema familiar, de ter a constelação familiar, para olhar essa situação. Exatamente. Eu não estou dizendo que a constelação vai fazer com que uma herança amaldiçoada deixe de ser amaldiçoada. Não se trata disso. Sim. A gente vai olhar qual que é o movimento que começou, onde começou e por que começou. Okay. E aí quando você entende por que começou, aí você pode fazer diferente. Essa que é o princípio da constelação. Né? Aconteceu lá atrás. Não está acontecendo agora. Né? Essa mudança do olhar para aquilo que você está vivenciando. Okay. Tá? Tem outro caso bem interessante, se eu puder contar. Né? Bora! Bem, então a pessoa, e ela falou o seguinte, olha, eu tenho curso superior, já tenho, né, pós-graduação, tal, mas a única coisa que eu consigo, toda vez que eu vou procurar, o único emprego que eu consigo é de merendeira da escola. Não sei o que acontece comigo. Eu tenho diplomas, eu tenho capacidade, mas toda vez que eu vou procurar emprego é nesse nicho de mercado. Ou é merendeira, ou não sei o quê. E ela estava querendo entender o motivo disso. Né? Não, aí pode ser. É como se tivesse uma maldição em cima dela. Né? Né? Aí nós fomos então, foi feita a constelação, e aí percebeu-se que dentro do sistema familiar, um ancestral bem recente, havia sido um político muito famoso. E esse político tinha, de forma assim, indevida, surrupiado a verba, né, das crianças, das escolas. Né? Então a verba que estava destinada para a escola ele tinha, né, trazido para o bolso. Então, esse ancestral criou com essa atitude uma dívida perante aquelas pessoas que receberiam o dinheiro. Automaticamente ele traz essas pessoas para o sistema familiar. Então a maneira de equilibrar foi justamente essa maldição. Então, já que aquela pessoa usou mal o dinheiro, você aqui também vai ter essa restrição. Né? Então estava acontecendo isso. Como é que se desfaz isso? Com respeito. A gente olha para a questão, a gente olha para o ancestral, porque ele fez do jeito que ele pôde fazer, a gente não critica, a gente não julga, a gente não condena. A gente olha para aquilo que aconteceu com profundo respeito, olha para aquelas pessoas que foram prejudicadas, dando lugar a elas, porque elas foram prejudicadas.
Sim. Tá? Eu já ia perguntar, Isis, você não podia chamar o cara, ô safado, foi você que pegou ali, sou eu que tô pagando? Se ele tivesse vivo e tivesse coerência, né? Então, Poderia ser feito isso, né? Então, eu posso olhar para ele com esse julgamento, né? Não, é isso. Nem isso. É justamente o contrário. Porque quando você faz isso, é muito interessante essa pontuação, porque quando eu olho para um ancestral meu e eu faço um julgamento, naturalmente eu replico a história dele. É importante frisar isso. Quando eu julgo, quando eu condeno, quando eu critico, eu trago o destino daquela pessoa para mim. Eu trago a problemática daquela pessoa para mim. Como se fosse a vida falando, faz melhor então. Faz melhor, é exatamente isso. Essa consciência universal, que é muito mais inteligente do que a gente vai falar. Ué, você está falando que é melhor que ele, então vamos ver, vou botar você na mesma situação. Vixe Maria, eu não estou julgando mais ninguém não, isso. Então, e aí que vem aquele famoso ditado, não julgueis para não ser julgados. Então não é ninguém vai te julgar. O universo não vai te julgar. Quem vai julgar é você mesmo. Mas aquilo que você faz tem consequências. Né? Então, quando eu critico, né, a crítica significa que eu estou me colocando numa posição superior ao outro. Automaticamente a vida vem e fala, bom, você está falando que é melhor, então vamos ver se você é melhor mesmo. Vixe, é melhor correr disso aí. É melhor não julgar, não condenar e não criticar, porque você não sabe. Você não sabe. Certo. Ô Isis, agora você falou assim, você falou que tinha um curso, como que é? Eu posso entrar em contato com vocês para fazer esses cursos, essas coisas, é online, é presencial, como que Então, nós temos várias formas de participar da sessão de constelação familiar. Inclusive aqui na Lua Crescente a gente faz reuniões mensais presenciais. Então eu tenho reuniões presenciais em grupo em várias cidades. Aqui em Salesópolis, em São José dos Campos, em Santos, né, em Sorocaba, Mogi das Cruzes, em Indaiatuba, em Cuiabá. Então, né, em todas essas localidades, volta e meia eu apareço para a gente fazer sessões. Além das sessões presenciais em grupo, eu também faço, uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, eu faço grupos online. Ou seja, qualquer pessoa, de qualquer lugar, pode participar e pode fazer a sua constelação remota, através da internet. Certo. Além da modalidade em grupo, eu também faço atendimentos individuais, presenciais, aqui em Salesópolis, por exemplo, ou também remotos. Então é só me procurar, né, através dos contatos que a gente vai deixar aqui e trazer a sua demanda. Né? Ótimo. Acho que vai ter muita gente agora repensando aí essa herança aí, hein? Isso. Eu já não estou mais olhando com aquela cara de maldição, hein? Parece que a herança é um presente mesmo, uma coisa bacana. Então, mais uma vez, ninguém é obrigado a receber uma herança. A herança é um presente. Presente você pode receber ou recusar. Né? Se você entender que aquele presente não vai te fazer bem, recusa. Refusa, mas com profundo agradecimento e profundo respeito, sem julgamento. Eu também não posso recusar falando assim, essa porcaria aqui, eu não quero isso aqui não. Tá me dando 50 centavos, eu queria 5 milhões, né? Então, não pode então, né? Não é que não pode, poder pode, mas depois arca com as consequências. Tem uma cobrança. Não se trata de poder ou não poder. Logicamente que pode, porque muita gente faz. O que eu estou falando é que não é interessante fazer. Tá? O que eu estou dizendo para vocês é que não é interessante julgar. Você pode julgar? Pode. Tanto pode como muitas pessoas julgam. Sim. Né? Mas eu estou trazendo a possibilidade de você não cair nessas barrelas. Porque ao fazer isso, tem consequências. Sim. Não se trata de maldição, não se trata de castigo, não se trata de nada. Se trata de consequência. Você fez algo e isso tem consequência. É uma coisa simples. Beleza, então. Então tá certo, Isis. Todos os teus contatos estão aí. A gente pede então que as pessoas mandem mensagem aqui também, né, Isis? Na medida do possível, o Isis vai respondendo também, a galera por aqui. E então as pessoas, a gente pede, se inscreve no canal. Isso, inscreve, dê um like. É isso aí. E deixa o seu valeu, que aí a gente já aguarda as suas perguntas para os próximos vídeos. E se você tiver questões, temas que queiram
que sejam tratados aqui, mande para a gente, mande para o Felipe, mande para mim, que a gente vai em outros vídeos falar sobre isso. E lembrando, hein, pessoal, se inscreve lá no canal do Isis. Exatamente. O Isis tem um canal e também tem bastante conteúdo no Instagram também. Exatamente. Então, tem conteúdo no Instagram e no YouTube, tá? À disposição para vocês, são vários vídeos de vários temas, vários conteúdos. Eu falo sobre depressão, suicídio, eu falo sobre herança, eu falo sobre muitas coisas, né? Então, dá uma olhada para lá, se inscreve no meu canal e a gente pode continuar esse bate-papo aí. Beleza, valeu, Isis, gratidão, hein? Boa noite, tudo bem? Tô aqui para falar para vocês sobre o curso do Seu Paulo das Ervas. Eu ainda não comecei a fazer o curso em si, mas eu vou começar hoje. Eu estava muito ansiosa para fazer esse curso desde meados de 2022, o ano passado, quando eu estava de cama, não levantava para nada, com uma depressão muito forte, tomava remédio Rivotril, tarja preta, e me indicaram ao Paulo das Ervas. Eu ainda teimei muitas vezes, falei que eu não iria por conta de que como que um remédio de erva ia tirar o meu tarja preta? E eu acabei que, por muita insistência, fui visitar São Paulo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque ali ele me deu uma medicação, depois ele me deu outra, né, das ervas dele. E a gente fez a consulta e eu contei pra ele tudo que estava acontecendo e a minha vida foi aliviando. Eu sofria de luto, eu tomei um banho com um sabonete que ele indicou do ipê amarelo, nunca mais esqueci do ipê amarelo, e eu chorava dia e noite, e no dia seguinte do banho eu não chorei mais, nunca mais, por isso. E era meu sonho fazer esse curso, e ele falou pra mim, um dia você vai estar muito bem e vai fazer esse curso, e eu estou aqui hoje pra falar pra vocês que eu vou fazer, mas assim, com muito orgulho de estar fazendo, porque eu sei que são ervas que curam e ele é uma pessoa excepcional.